Olá, caros alunos, sejam bem-vindos ao curso de especialização em mineração e meio ambiente da UFRB. Neste módulo, eu, professor Marcos Vinícius, estarei junto com vocês na disciplina Mineração e Dinâmica da Paisagem. E para iniciar, o que é mineração? Bem, mineração, definido de uma forma bem simples, é o ato de extrair substâncias minerais da rocha ou do solo. Alguns exemplos dessas substâncias minerais mais comumente conhecidas: o ouro, o diamante, o petróleo, o gás natural, o ferro, a prata e a água. Essas substâncias, ao serem extraídas, elas trazem benefícios e conforto à sociedade. Entretanto, é um processo altamente prejudicial para a natureza. Sendo assim, podemos redefinir a mineração e o ato de minerar como sendo assegurar economicamente, com mínima perturbação ambiental, justa remuneração e segurança, a máxima observância do princípio da conservação mineral a serviço da sociedade. Ou seja, temos que retirar essas substâncias que nos beneficiarão, entretanto, atingindo o mínimo possível o meio ambiente. Dando continuidade, a exploração de minerais pode ser realizada através de minas subterrâneas ou de superfície, também conhecidas como a céu aberto. Um exemplo dessas minas a céu aberto podemos citar o caso das pedreiras. E todos os minerais extraídos encontram-se em sua forma bruta e deverão estar beneficiados para a sua comercialização. Então, os elementos minerais que são extraídos levam milhares de anos para serem repostos pela natureza. Ou seja, na escala cronológica do homem, são bens finitos, ou seja, eles tendem a terminar. Sendo assim, é necessário que haja consciência na exploração mineral em um determinado local, mesmo que seja para beneficiar a vida humana. A instalação dos empreendimentos de mineração pode funcionar como os dois lados de uma moeda. O primeiro lado, funcionando como desencadeador do desenvolvimento econômico da região, quando do aproveitamento das matérias-primas para a expansão da economia municipal, investimento de infraestrutura e expansão territorial. O segundo lado, funcionando como desencadeador de problemas com o meio social e ambiental, gerando impactos ambientais e disputa de espaço territorial no uso e ocupação do solo, principalmente em assentamentos urbanos. Sendo assim, os impactos causados pela mineração, associados à competição pelo uso e ocupação do solo, geram conflitos socioambientais causados pela falta de metodologias de intervenção que reconheçam a pluralidade dos interesses envolvidos, afetando um ou mais sistemas naturais existentes no nosso planeta. Os conflitos, portanto, gerados pela mineração, devido à expansão desordenada e sem controle dos loteamentos nas áreas limítrofes, exigem uma constante evolução na condução dessa atividade para evitar situações de impasse. Sendo assim, o que são esses sistemas naturais que são impactados pela mineração? Sistemas naturais são aqueles que não foram criados pelo homem e podem ser definidos como sendo um conjunto de elementos que interagem entre si, realizando trocas e influenciando-os mutuamente. O planeta Terra é o nosso maior sistema natural, o qual abriga outros sistemas que interagem entre si. E os principais são a atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida no planeta, absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio da retenção de calor e reduzindo os extremos de temperatura entre dia e noite. Ela é subdividida em 5 camadas e a primeira é a troposfera. É a única camada em que os seres vivos podem respirar normalmente. Na troposfera, as condições climáticas acontecem na camada inferior da atmosfera. Essa camada se estende até 20 km do solo, no Equador, e aproximadamente 10 km nos polos. A segunda camada é a estratosfera, que é a camada entre a troposfera e a mesosfera, que se estende de 18 a 50 km acima da superfície terrestre, atingindo temperaturas de até 60 graus Celsius nas porções mais baixas e temperaturas de congelamento nas porções superiores. Já a mesosfera, a terceira camada, é a camada atmosférica entre a estratosfera e a ionosfera ou termosfera, que se estende entre 50 e 80 km da superfície. É muito fria, com temperaturas abaixo de 100 graus Celsius negativos. A parte inferior é mais quente porque absorve o calor da estratosfera, a camada logo abaixo da mesosfera.
Já a quarta camada é a termosfera ou ionosfera. É uma das camadas mais altas da Terra, que começa a cerca de 70 a 80 km de altitude, se prolongando até aproximadamente 500 km de altitude. É onde ocorre uma grande absorção de radiação solar, provocando altas temperaturas. É nesta camada onde há a reflexão das ondas de rádio e a proteção do nosso planeta contra meteoroides que são fragmentados justamente na termosfera ou ionosfera. E por fim, a exosfera, que se inicia após os 500 km de altitude e se estende até que o ar se torne quase inexistente. Possui grande quantidade de hidrogênio, onde ocorrem grandes variações de temperatura, chegando a 2.000 graus Celsius durante o dia e menos 270 graus Celsius durante a noite. É nesta camada onde estão posicionados a maioria dos satélites artificiais. O segundo sistema natural é a hidrosfera, que é a esfera de todas as águas do planeta, os quais formam uma camada descontínua sobre a superfície do planeta, ou sobre a superfície terrestre. A hidrosfera, juntamente com a atmosfera, permitem a vida no planeta e compõem, junto com a atmosfera e a litosfera, as três principais camadas da Terra. A melhor representação da hidrosfera se dá a partir do ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Ciclo este que descreve o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes e na atmosfera. Esse movimento é alimentado tanto pela força da gravidade quanto pela energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Este ciclo inclui a água presente abaixo da superfície e nas rochas, a água presente nas plantas e nos animais, a água que se encontra na superfície e a água que se encontra na atmosfera em forma de vapor, nuvem e chuva. O terceiro sistema natural é a litosfera. Representa a camada sólida da Terra e é considerada como elemento dinâmico, ou seja, encontra-se sempre em transformação. É a camada sólida externa do planeta, sendo frequentemente denominada de crosta terrestre. A diferença entre ambas está apenas no tipo de classificação da composição da Terra. Enquanto a litosfera é uma das divisões que segmentam o planeta, também em astenosfera, mesosfera e endosfera, a crosta terrestre precede as camadas chamadas de manto e núcleo. A composição mineralógica da litosfera é predominantemente de silício, alumínio e magnésio. Já as rochas são divididas em sedimentares, formadas a partir do processo de sedimentação, ígneas, formadas a partir da solidificação do magma e ou da lava, e metamórficas, formadas a partir da transformação físico-química de outras rochas pré-existentes, sejam elas sedimentares, sejam elas ígneas, sejam elas até mesmo metamórficas. O quarto sistema natural é a biosfera, que é nessa esfera que acontecem as interações entre os seres vivos e estes com os elementos naturais em diferentes lugares do mundo. Dessa forma, cada região do planeta possui aspectos particulares de relevo, clima, vegetação, água, luminosidade e outros. A biosfera, portanto, é o agrupamento de todos os elementos naturais que favorecem e dão condições para a manutenção da vida no planeta, estando estritamente relacionada com a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Ou seja, a biosfera, hidrosfera, a atmosfera e a litosfera, elas agem entre si relacionando-se um com o outro, nunca de maneira independente. Voltando à mineração, um empreendimento mineiro pode envolver, em parte ou no todo, serviços compreendidos nas seguintes fases: prospecção, exploração, desenvolvimento, lavra, processamento mineral e descomissionamento do empreendimento mineiro. O que é a prospecção e exploração? As fases de prospecção e exploração objetivam a descoberta, caracterização e avaliação de uma ocorrência geológica e distinguem-se como procedimentos de pesquisa mineral. O objetivo básico da pesquisa mineral, portanto, é procurar encontrar e assegurar uma reserva mineral economicamente viável, ou seja, compreende a realização de estudos e análises imprescindíveis às decisões sobre porte de projetos, fluxogramas, planos de extração de minérios, processamento mineral, remoção de estéreo e reabilitação ambiental. Já a fase de desenvolvimento envolve os serviços necessários à preparação da jazida para a lavra, com preparação de vias de acesso, sondagens, ventilação, transporte, obras civis, estações de tratamento de água e esgoto, rede de captação de águas, preparação de barragens e uma série de infinidade de outros serviços necessários para que essa atividade
entre em funcionamento. Já a lavra entende-se como conjunto de operações para o aproveitamento econômico de uma jazida. É também a fase de extração dos bens minerais, ou seja, do minério, de seus locais de origem. Compreende, portanto, operações de grande, médio ou pequena escala realizadas na superfície e ou no subsolo ou subsuperfície. Pode ser dividida em 4: lavra a céu aberto, lavra subterrânea, lavra por dragagem e mineração submarina. Lavra a céu aberto, se por um lado é o tipo de lavra que permite um maior aproveitamento do corpo de minério, por outro lado também produz uma maior quantidade de estéreo, poeiras, ruídos e poluição das águas, ou seja, um impacto ambiental maior. O fato desses fatores serem melhor observados pode ser um ponto positivo justamente para o controle desses impactos ambientais. Porém, este impacto visual gerado por uma lavra a céu aberto pode acarretar conflitos com populações circunvizinhas ao empreendimento e com órgãos de fiscalização. Já a lavra subterrânea, quando bem executada, causa menor impacto ambiental, sendo que o material estéril ou o rejeito da concentração podem ser utilizados como enchimento das galerias e de escavações, minimizando assim o possível passivo ambiental. Os efluentes líquidos, assim como ruídos, poeiras e vibrações provenientes da mineração, estão geralmente confinados, o que torna o controle ambiental muito mais fácil do que comparado à lavra a céu aberto. Já a lavra por dragagem ocorre a partir do momento em que há uma remoção de minérios do leito de rios com a utilização de dragas. Nesse tipo de lavra, os principais impactos são geração de sólidos suspensos, turbidez e presença de óleos na água. E o quarto tipo de lavra é a mineração marinha, que é a extração de minerais por meio de plataforma continental com utilização de explosivos com posterior sucção através de bombas e ou equipamentos especiais. Uma outra fase de um processo mineiro ou empreendimento mineiro é o processamento mineral. Ocorre quando o mineral extraído pode ser qualificado como conjunto de minerais, dentre os quais um ou mais apresenta valor econômico, enquanto o restante será considerado mineral de ganga, sendo assim descartado após adequados processos de separação. Portanto, o processamento mineral é definido como uma capacidade de se fornecer diferente velocidade de resposta para as espécies presentes em um determinado sistema e, consequentemente, poder separá-las. E, por fim, o descomissionamento de empreendimentos mineiros. É a parte das operações de lavra e beneficiamento e representa a minimização de resíduos sólidos e efluentes nocivos ao meio ambiente. Essa fase é identificada como o cessar das operações de lavra e a consequente paralisação das demais atividades, seguida da transformação do sítio mineiro em área útil à comunidade que a cerca. As atividades de desativação programada têm a função de colocar as obras e instalações resultantes em condições que possam ser removidas, vendidas ou, caso permaneçam na localidade, não ponham em risco a saúde e a segurança do público e do meio ambiente. A área recomposta, portanto, não será como a de antes das atividades mineiras, mas pode, em certos casos, ser melhorada conforme o referencial adotado e os interesses das comunidades da região. Portanto, é importante observar que, em uma mina em atividade, pode ocorrer simultaneamente todas essas fases citadas do empreendimento mineiro. Bons estudos!